chamo Madeleine da Silva Bessa e eu irei expor um trabalho que é da disciplina Teoria de Aprendizagem, ministrada pelo professor Dr. Saulo César Saifer Santos. A minha equipe é composta por mim, Madeleine Bessa, e pelo Jefferson, que iremos apresentar a teoria das situações didáticas, e a Danila e o Josias, que irão apresentar a teoria antropológica do didático no ensino de ciências e matemática, conceitos e contribuições. No trabalho, nós iremos abordar as situações, tipologia das situações na didática, teoria das situações didáticas e modelagem do ensino, estruturas do meio didático, transmissão de conhecimento sem intenção didática, os contratos didáticos e efeitos do contrato didático. Todos esses tópicos eles estão no TSD, na Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau. Então, o autor dessa teoria, Guy Brousseau, é um matemático francês pioneiro da didática da matemática, que em 2003, pelo reconhecimento de seu trabalho desenvolvido na Teoria das Situações Didáticas, ganhou da Comissão Internacional de Instrução Matemática a medalha Felix Klein. Ele elaborou sua teoria em 1986. Nessa teoria, ele aborda conteúdos e situações que elas estão relacionadas às situações dos professores e alunos em sala de aula. E ele, quando desenvolveu a sua teoria, ele coloca 4 processos para essa teoria, que é a ação, a formulação, a validação e a institucionalização, que eu vou expor nos próximos slides. As situações. Durante os anos de 1970, a situação era predominantemente uma... Durante os anos de 1970, a situação era predominantemente uma ferramenta manipulada pelo professor. Nessa época, quem delineava e dava as instruções de como fazer esse ambiente todo era o professor. E aí, conforme a teoria ela foi evoluindo, Brousseau ele destaca uma mudança fundamental, que as situações matemáticas passam a permitir que o aluno se envolva em atividades autônomas sem intervenção direta do professor. Ele também propôs que a aprendizagem ela só ocorre pela adaptação do aluno a um dispositivo educacional específico. E aí ele chama isso de meio material, que pode ser um jogo, um desafio ou um problema e as regras de interação associadas. E aí, como eu disse, ele propôs 4 formas de alcançar esse processo na teoria das situações didáticas. E aí a gente inicia com o esquema de uma situação de ação, onde nós temos aqui o aluno, o sujeito, e ele diz que nesse contexto, um indivíduo ele age escolhendo o estado do meio ambiente de acordo com as suas motivações. Se o ambiente responde de forma consistente, o sujeito ele aprende com feedback, antecipa respostas e as incorpora em uma futura decisão. Então, como a gente fala aqui, a partir da evolução da teoria essa aprendizagem ela já ocorre a partir das decisões do sujeito, a partir das suas motivações, do seu lado afetivo. Nós temos o outro que é a situação de formulação, onde um conhecimento implícito não apenas o define, mas também afeta a maneira como ele pode ser tratado, aprendido e adquirido. Além disso, essa formulação implica da interação com o outro, seja real ou fictício, a quem a informação deve ser comunicada. Então, esse conhecimento ele passa de ser implícito para ser explícito. Na validação, o emissor ele não é apenas um informante, mas um proponente ativo, enquanto o receptor é um oponente crítico. Ambos colaboram para conectar o conhecimento à situação, confrontando-se e desafiando suas ideias. Juntos, eles formulam relações entre o contexto e o conhecimento matemático. Então, aqui ele diz que eu tenho 2 pessoas e a partir daí eu vou criando formas para validar, seja por comparação, seja por aplicar aquela fórmula, determinado conhecimento e até na minha relação com o outro, seja com o professor ou com o outro colega. E que a institucionalização das situações, ela se configura como um processo pelo qual o conhecimento transita do seu papel como meio de resolução imediata das situações de ação, formulação e validação para o papel de referência para utilizações futuras, tanto coletivas quanto pessoais. Então, aqui ele traz que essa institucionalização das situações não está diretamente ligada a uma faculdade, a uma escola, e sim a forma como
se configura o processo de conhecimento. Aqui a gente vem para outro tópico, a teoria das situações didáticas e a modelagem no ensino. Aqui ele diz que a maneira pela qual os professores trabalham de forma interdisciplinar, seja esse conteúdo matemático, seja esse através dessa relação que o aluno vai ter com o professor, o aluno e o saber. E que essa situação ela está relacionada aos conteúdos matemáticos que o aluno sabe de acordo com o seu ambiente ao redor. Então ele traz dois esquemas. Nesses dois esquemas, ele primeiro diz que esse primeiro esquema ele é chamado de uma situação adidática, aonde eu tenho a triangulação desse processo, que é o professor, o aluno e o saber, porém eu não tenho meio envolvido. Então, se eu não tenho meio envolvido, como foi apresentado anteriormente, pode ser um jogo, um desafio, um problema, isso não configura uma situação didática, e sim adidática. Para ser didática, esse esquema ele tem que envolver um meio, um jogo, um problema, uma resolução, para que essa aprendizagem de fato ocorra. E aí aqui traz o modelo dessa triangulação para ficar bem mais nítido esse sistema didático, que é a forma do professor, do saber do aluno e o meu meio bem aqui entre eles. Ele diz que todo esse processo, ele se configura como umas estruturas do meio didático e que para que aconteça essa aprendizagem, eu preciso predispor de 4 processos também, que é a comunicação didática, os instrumentos, o sentido de um conhecimento e a regulação do processo. Essa comunicação didática ela se relaciona à forma como aquele aluno, aquele aprendiz, ele vai se relacionar com o meio ambiente. Os instrumentos culturais são relacionados aos saberes. O sentido de um conhecimento, ele se relaciona ao alinhamento desse conhecimento, seja ele de forma pessoal com o meio ou institucional, e a regulação dos processos diz respeito à ação do docente. Em relação aos alunos, é proposto 5 formas de interação docente e discente de acordo com os níveis de um ensino. E aí aqui a gente tem esse mapa que a gente começa de fora para dentro. E aqui eu começo como o professor e o aluno, eles sendo pessoas, sujeitos universais. A partir do momento que eles começam a ter essa interação com o meio, aqui eu passo a ter uma situação didática. A partir do momento que esse sujeito ele passa a ser realmente tomar as suas atitudes de acordo com as ações, suas motivações, ele passa a ser aqui um sujeito S3. O S4 é a partir do momento que esse sujeito ele já passa a realmente agir sobre o objeto, que eu chego nesse meu meio material, aonde eu tenho aqui o sujeito chamado de ator objetivo. E aí nós chegamos agora nos contratos didáticos. Eu tenho o contrato transmissão de conhecimento sem uma intenção didática. Esse contrato, eles são 4. O primeiro de emissão, que as ações do docente são centralizadas nele. 2. A comunicação do docente, a responsabilidade de fazer a mensagem chegar ao aluno, e isso daí independe se o aluno está aprendendo ou não. A intenção é só a mensagem chegar ao aluno. O 3, de habilidade, que é o aluno ele pode solicitar algum critério de validade daquele conhecimento para dizer se ele entendeu ou não. E por fim, de produção de saber, que o professor garante o ineditismo nessa mensagem. E nisso ele se relaciona com o aluno, a que ele apresenta a resolução de alguma questão, mas sem demonstrar para o aluno como ele chegou naquela resolução. Simplesmente apresenta a mensagem. Temos os contratos pouco didáticos, que são o de informação. Então a informação ela é dialética, ou seja, um conhecimento local, ou dogmática, quando ele está relacionando com o conhecimento global. Contrato de utilização dos conhecimentos, que é uma ampliação do contrato de informação, e aqui eu aciono para que o aluno consiga compreender melhor um campo de aplicação. Temos o contrato de iniciação, que ele ocorre por meio de um critério, seja ele de comparação, seja ele de
validação realmente para que o aluno aquele consiga me dizer se ele compreendeu ou não aquele assunto. Então, quem vai determinar esse critério é o próprio aprendiz. E por fim, o contrato de instrução, que não é somente o saber fazer, e sim o como saber. Isso daí a gente coloca sempre as competências e habilidades ligadas a esse conhecimento. Encerrando, nós temos os efeitos do contrato didático, que é o efeito Topázio, que é quando o docente ajuda o aluno na resolução de um problema com antecedência, ou seja, às vezes não aguardamos que o aluno consiga desenvolver essa autonomia nesse processo. A gente já quer a resposta e aí a gente acaba auxiliando o aluno nessa resolução. E o efeito Jordan está associado a uma valorização indevida por parte do professor do conhecimento manifestado pelo aluno. E aqui nesse processo ele nos chama a atenção para termos cuidado, porque às vezes não queremos menosprezar, não seria menosprezar, mas todo o aprendizado que o aluno construiu até aí. Então ele acaba dando uma resposta equivocada e a gente acaba dizendo que está correto, quando na realidade não está. Então aqui ele diz que essa valorização indevida, então que nós devemos ter cuidado com isso também. E por fim, Brussow nos diz que, admitindo-se de fato que os conhecimentos dos alunos se manifestam apenas pelas decisões que ele toma pessoalmente e situações apropriadas, então o professor ele não pode dizer o que quer que faça, nem determinar suas ações, porque nesse caso abriria a mão da possibilidade de o aluno as produzir e também de ensinar a eles. Aprender não consiste em cumprir ordens, nem em copiar soluções para problemas. Muito obrigada.